need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje vai ser um programa muito especial por dois motivos. Um, porque nós temos a presença do professor Luiz Almeida aqui conosco. E o outro motivo é que nós estamos no nosso 100º programa. São 100 programas em que eu busquei sempre levar até vocês várias possibilidades no processo da cura, tanto física como a cura interna, como a cura espiritual, ou seja, num processo de aperfeiçoamento de cada um de nós como um todo, né? Bom, o professor também tem uma notícia muito boa para a gente. Ele se dispôs há aproximadamente de 6 semanas, não é isso? Ele vai falar para a gente depois, mas uma possibilidade de quem ainda não teve coragem para ir até ele fisicamente, para fazer uma aula de yoga, nós vamos ter aqui, presencialmente, instruções básicas. Vamos começar hoje com as instruções iniciais. Ele vai dar as instruções iniciais de como se processa realmente uma verdadeira postura de yoga. E os exercícios também, a cada 6 semanas, vocês vão ter uma aula de yoga aqui no ar, que vão poder não só acompanhar nas reprises, na própria TV, como também no nosso canal do YouTube ou na página do Sintonizando Saúde. Sempre que vocês estiverem em casa e quiserem fazer alguns exercícios, vão poder acompanhar com o professor Luiz Almeida. Olá! Tudo bem? Tudo bem, Madalena. Graças a Deus. É uma coisa muito boa ter você aqui hoje no nosso 100º programa. E eu acho que as pessoas vão ficar felizes de saber que você vai passar bastante ensinamento de como é que pode se usar esse caminho, que é um caminho excelente. Existem vários caminhos para se atingir um estágio pleno de saúde, mas esse é um caminho muito bom, né? E você vai explicar para a gente por quê e como é que isso funciona, vai? Então, assim, a intenção... Bom, boa tarde a todos. É uma honra para mim poder estar mais uma vez aqui e a gente poder falar um pouco do pouco que a gente sabe, vamos dizer assim, não é? Porque esse movimento de viver é um movimento de aprender devagarinho as coisas que a gente está precisando aprender e poder desenvolver, e a gente, na medida do possível, compartilhar esses aprendizados com as pessoas e no sentido de gerar benefícios. É isso que todas as sedes elevadas, o yoga inclusive, e as práticas mais espiritualistas e até nem tanto artísticas também, né, tem essa proposição de a gente compartilhar o que está podendo perceber até agora. E então é isso, é uma honra eu poder estar aqui, e sou grato a Madalena, sou grato a Ronaldo, a Luciano, as pessoas que estão aqui trabalhando, e nós já estivemos aqui outras vezes anteriormente. Então a proposta que Madalena me fez e coincidiu de acontecer o início desse trabalho nesse 100º programa, olha que número especial, né? É o retorno ao 1, não é? E que a gente possa cada vez mais estar ligados nesse 1, voltados para esse 1, que de certa maneira é uma representação numérica da força universal, né? Do universo, do Pai, né? Do Criador, enfim, dessa energia superior que está em nós e está em todas as coisas, né? Então também quero dizer da minha gratidão a esse encontro aqui, por esse encontro aqui, e a gratidão também com todas as outras pessoas, meus professores, né? Amigos e alunos também, com os quais a gente vem podendo aprender e aperfeiçoar ao longo de quase uma vida assim, inteira. São 39 anos fazendo isso, então tem um tanto de coisas ainda por aprender, mas tem um tanto de coisas ainda que
a gente já tem algum contato, vamos dizer assim, né? Então, a proposta que a Madalena me fez, algum tempo atrás, foi de vir cá e iniciar, como ela mesmo falou, inicialmente a ideia foi a gente, de 6 em 6 semanas, estar trazendo, na medida do possível, novas instruções, né? Novas compreensões e novas explicações e orientações a respeito da possibilidade das pessoas fazerem uma prática de yoga, em princípio, utilizando mais a consciência corporal, respiratória, não é? Fazendo o trabalho com a respiração e com o corpo, não é? Em suas casas. É claro que com tudo isso, assim, essa proposta, por mais que os exercícios serão exercícios simples, básicos da gente fazer, é preciso que cada pessoa tenha o devido cuidado. Isso é uma coisa importante também, porque a gente diz que todas as pessoas podem praticar, mas cada um tem a sua medida, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua intensidade. E uma coisa assim que pode ficar desde o princípio pontual para as pessoas que forem fazer, não só o yoga, mas qualquer outro tipo de exercício físico, em princípio, ou psicofísico, né? Porque a proposta do yoga não é uma prática física exclusivamente, é muito mais do que isso, né? Mas a gente usa o corpo para esse aperfeiçoamento interior. Então, as pessoas poderem perceber, meus amigos, meus irmãos, que o corpo da gente, o próprio corpo da gente, ensina para a gente. Se acontece uma dor, um incômodo, um desequilíbrio, uma perturbação qualquer, enquanto a gente está fazendo um determinado exercício, é preciso a gente escutar esse sinal e também, assim, obedecer, de maneira que não haja uma forçação do exercício, uma forçação de barra, porque é sujeito, sim, a pessoa sofrer mais, digamos. Então, esse cuidado é um cuidado fundamental e a gente pode dizer que existe dentro de nós um curador, existe dentro de nós um médico, existe dentro de nós um professor, um instrutor, né? Essa orientação, quando a gente consegue se aquietar um tanto e prestar atenção, a gente percebe qual é o melhor caminho a seguir. Então, eu peço a todos que, dentro desse movimento, nós vamos voltar a falar disso também depois, para sempre lembrar que isso é muito importante, né? Ter essa atenção para consigo, no sentido de perceber por onde é que está se caminhando e de que maneira está se caminhando e por onde é que a gente precisa maneirar ou pode exigir um pouco mais. Isso aí é muito importante. Nós temos dentro de nós essa consciência. Eu estou me lembrando aqui de uma leitura crônica que eu fiz outro dia a respeito de... Perguntaram para um mestre, onde estão as leis de Deus? Aí o mestre respondeu, as leis de Deus estão dentro da consciência de cada um. A gente está falando consciência com o conhecimento de cada um, né? Então, quando a gente para e procura observar mais esse ser interno, essa voz interna, a gente tem aí a possibilidade de se encontrar com as leis de Deus, com as leis do equilíbrio, da equanimidade, da tranquilidade, da saúde e da paz. Então, assim, em princípio, esse cuidado é muito importante. Procure, e eu estou falando aqui em respeito aos exercícios de yoga, mas isso é no nosso dia a dia. Isso é no nosso dia a dia, não é verdade? Em tudo, Eu costumo falar, e já fiz programas falando sobre isso, da necessidade de se ter consciência. A consciência é fundamental em tudo, né? Essa atenção, esse cuidado que o Luiz está falando, é exatamente desenvolver a consciência, é você ir fazer um exercício e perceber que realmente não é bem daquele jeito que você está com um problema aqui, ou está com alguma coisa ali, ou ter paciência, esperar um pouco. Muitas vezes você está cansada, eu falo por experiência própria, você às vezes está estressada, está com os nervos à flor da pele,
você vai fazer qualquer coisa, um exercício para relaxar um pouco e o corpo não vai. Coisas que você faz com facilidade, ele não vai. Você tem que ter exatamente esse carinho com o seu próprio corpo, de deixar com que ele se purifique, se limpe. Daqui a pouco, quando você faz isso, ele vai com tranquilidade, você consegue recuperar aquele teu estado. Então, a consciência é fundamental nisso tudo. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu queria falar é que isso que vocês estão vendo, essa humildade toda faz parte do yoga. Nessa colocação com uma postura de que a pessoa está sempre aberta a reconhecer, a aprender e sempre atenta aos seus próprios limites, né? Porque isso, na verdade, não é uma falsa humildade, uma coisa não, assim. Não é falsa humildade. Não, assim, não é uma tentativa. Quer dizer, eu quero dizer que isso é uma realidade. Uhum. Né? Na realidade, né? A gente é grande, mas a gente é pequeno. Está sempre aprendendo. Pois é. Tá sempre. A gente tem a chave do mundo. A gente tem a chave que pode abrir as portas de todo o universo interior, de todo o universo exterior. As chaves, a gente tem as chaves da porta do céu, a chave da porta do céu está em nossa consciência, está em nosso movimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que a gente é um grãozinho de areia também. A gente é pequeno. E porque, às vezes, eu estou falando assim, porque é sujeito a pessoa, às vezes, se engrandecer, né? E aqui, por exemplo, né, a gente está falando para um tanto de pessoas, as pessoas estão prestando atenção, algumas pessoas mais, outras menos, mas as pessoas estão prestando atenção na busca de um conhecimento. Nós estamos querendo aqui compartilhar um conhecimento, uma prática, que pode nos levar a uma condição melhor, de maior felicidade na vida da gente, saúde e paz. Não é? Mas, assim, veja, isso é uma grandeza. Isso é uma grandeza, a gente poder chegar aos lares das pessoas, às consciências das pessoas, aos corações das pessoas. Né? Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós tem seus momentos de sozinhez, tem seus momentos de eventuais angústias, não é? Tem seus momentos de inseguranças também e incertezas diante de uma série de situações, né? De medos, né? De ansiedades. Então, a gente saber reconhecer, porque se a pessoa digamos assim, se acha grande demais, né, é muito provável que logo na próxima esquina ela vai levar uma queda ou um escorregão, porque esse é um movimento natural da equilibração da vida. Né? Isso, então, bom, eu estou falando assim para a gente poder ter essa consciência. Outro dia eu ouvi uma fala de um psicólogo, um psiquiatra, acho que é psicólogo Roberto, eu não me lembro o sobrenome dele, é uma pessoa famosa no Brasil e fora do Brasil, falando disso, que nós temos o Buda dizia, né, que nós devemos ter uma chave no bolso esquerdo e um saquinho com areia no bolso direito, para justamente ter essa consciência, que a gente tem a chave do mundo, a chave do reino do céu, não é a chave do reino da felicidade, mas também a gente é grãozinho de areia, e às vezes até é menos que grãozinho de areia. Então é isso, só para a gente poder compreender, porque essa é a realidade. Essa é a realidade, não é uma coisa assim extraordinária. A gente compreender isso, saber disso, é bom para nós e para as pessoas. Eu não sei se foi no último programa ou no penúltimo, eu até passei um vídeo sobre isso, sobre como nós estamos inseridos no universo todo, em que tudo na vida, né, até por esse lado físico, nós só temos motivos para sermos humildes. Passei um videozinho sobre isso, daquele Carl Sagan, falando sobre isso, exatamente, de que a humildade realmente é o caminho. Né? E que, na realidade, também, Madalena, assim, não é, a gente não tem que dizer, eu sou humilde, não é por aí. Aí já não é. Pois é, à medida em que falou que já não é mais. Aí já não é. Quem reconhece as coisas, na verdade, são as pessoas. Né? Quem observa e reconhece e sinaliza é o mundo, são as pessoas. Né? A bondade, ela se apresenta quando ela chega, as pessoas todas percebem a bondade, percebem a simplicidade, percebem, não é, a tranquilidade, percebem porque
Não é a gente que tem que impor nada, é as coisas que devem acontecer naturalmente. Né? Então, dentro disso, Madalena, assim, você quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar? Queria que você começasse assim... Não, só ia sugerir que a gente começasse a mostrar por onde aqui, porque nós já estamos falando de yoga, no fundo. Então, essa conexão que eu queria que você fizesse, que isso faz parte. Yoga não é só chegar e fazer um exercício. Claro. Isso já faz parte disso. Claro. Então, assim, para uma prática física ou psicofísica, né, é importante, a gente está falando esse preâmbulo todo aqui também, porque existe dentro do yoga, e é uma ciência muito antiga, que, assim, escritos a gente tem 4, 5 mil anos, né, mas provavelmente isso já existia há outros milhares de anos antes. 4, 5 mil anos antes de Cristo. É por aí também. Então, vamos colocar aí uns 5 mil anos, já se tem alguma coisa escrita, estatuetas, instruções, ensinamentos passados pelos mestres, aqueles que viviam lá nas florestas da Índia antiga e tal, né? Mas assim, então, só para a gente compreender que o yoga em si, que utiliza, o Hatha Yoga, que é o mais comum, mais utilizado e mais conhecido no nosso Ocidente, o Hatha Yoga, que utiliza mais o corpo físico, mas é uma utilização com um propósito interior, espiritual. Então, todas as práticas, todas elas, sejam psicofísicas, físicas ou não físicas, até só meditativas, o que seja, né, dentro do yoga, elas têm por base uma filosofia, têm por base uma moral, tem por base uma atitude comportamental das pessoas, né? Então, só para lembrar que existe uma ênfase importante nisso aí. A gente vê hoje muitas pessoas praticando posições extremamente difíceis e práticas de equilíbrio, de respiração, não é? De inversões, de força, de flexibilidade extraordinária, mas é importante a gente saber que junto com isso é preciso caminhar a boa ética, a boa moral, o respeito, a admiração, a consideração, a paciência, um tanto de coisa. E dentro disso, dessa filosofia, vamos dizer assim, do yoga, o primeiro degrau que a gente precisa buscar estar sempre desenvolvendo, porque também é constante esse processo, é chamado em sânscrito. Eu venho trazer alguns textos em sânscrito, algumas palavras em sânscrito, e a própria palavra yoga quer dizer união, é um termo sânscrito, né? Então tem um termo básico de primeiro degrau no caminho de quem quer praticar o yoga, que é denominado ahimsa. Ahimsa quer dizer, é traduzido muitas vezes por não violência, né? Mas a gente pode traduzir também ahimsa como amorosidade, gentileza, não é? Então isso aí é uma coisa assim bem importante na lida tanto da gente com a gente mesmo. A gente estava até conversando um pouquinho antes do programa, né? Da gente com a gente mesmo, a gente ter mais gentileza, mais cuidado, mais paciência, mais tolerância, não é? Mais carinho, mais afeto, né? E assim traduzir isso também no relacionamento com as pessoas. Por onde começa na família da gente, com os nossos amigos, familiares, irmãos, pai, mãe, filhos, netos, né? Todo esse conjunto familiar mais próximo, né? Estou lembrando aqui que Jesus falou, né? O amor ao próximo. Jesus trouxe o amor a Deus, a força universal, como a gente queira chamar, e trouxe o amor ao próximo. Pois é. Então, quem é o próximo? O próximo é quem está na casa da gente, quem está junto com a gente, porque quando acontece da pessoa adoecer ou ter alguma necessidade, quem chega junto é o pai da gente, é a mãe da gente, é o irmão da gente, é o tio da gente, é a pessoa que está mais pertinho da gente, né? É o avô, é os nossos filhos que querem saber como é que a gente está e tudo. Então, primeiro degrau, então aqui sim que é importante ficar registrado também na memória de todos nós, que para quem quer praticar o yoga efetivamente, lembrando ahimsa, amorosidade, e que na verdade isso aí, esse sentimento, essa condição interna que a gente pode construir cada vez mais no coração da gente, essa compaixão com a dor do outro, né, é essencial para a nossa felicidade. Seja a pessoa praticante de qualquer coisa que seja, né, ela tendo o amor no coração, ela procurando cultivar esse sentimento no coração dela, ela está certamente no caminho da felicidade. Então, o yoga como não podia deixar de ser,
preconiza o ahimsa, preconiza essa amorosidade, essa não violência, essa gentileza. Então, assim, é a gente ter isso bem claro, né? E poder no nosso dia a dia, às vezes é muito difícil, né? Às vezes é muito difícil. Às vezes a gente se depara com situações que o que a gente mais quer é mandar a pessoa para longe da gente, né? E não é assim. Não é assim porque o cultivo de determinadas emoções e sentimentos, vamos dizer, negativos, eles se traduzem em forma de doença na vida das pessoas. Também a gente estava dialogando um pouquinho antes disso, né? Então a gente ter esse cuidado, porque tem uma frase muito bonita a música brasileira, da poesia popular, que diz que o amor que vem para a gente é o bem que a gente faz. Isso é uma coisa muito especial. Então, isso está dentro de uma outra lei do yoga também, que é a lei do karma. A lei do karma é a lei da causa e do efeito, é a lei do plantio e da colheita. Então, as coisas que acontecem na vida da gente são fruto do nosso plantio. Então, fala um pouquinho do karma, porque existe uma tendência muito das pessoas acharem que o karma é sempre uma coisa negativa. Que não é uma lei, que não percebem que é uma lei de equilíbrio. Que é só, quando acontece alguma coisa ruim, diz, é o meu karma. Mas quando acontece uma coisa boa, também é karma. Claro, né? É isso. Existe um equilíbrio. Então, dentro desse conceito de que tudo que a gente está colhendo é fruto de um plantio que a gente fez ou que está fazendo, né? A gente saber disso é fundamental, porque quer dizer isso que a responsabilidade sobre tudo que acontece com a gente, meus amigos, é nossa. É nossa. Não é do pai da gente, nem da mãe da gente. O pai da gente, a mãe da gente, eles fizeram o que eles podiam fazer. Isso é uma coisa assim que até me emociona, sabe? Assim, em parte, porque é uma compreensão que a gente pode fazer, crescer no coração da gente, porque não tem nenhum cabimento a gente culpar as pessoas, né? Culpar as pessoas. De uma certa forma, é uma certa defesa que nós buscamos, porque nós estamos sob o paradigma da culpa. Fomos, por vários motivos políticos, de poder, a humanidade chegou até onde está sob o paradigma da culpa. Então, existe uma tendência de a pessoa querer sempre achar um culpado. Então, quando ela está sobre uma situação qualquer, ela quer achar quem foi o culpado. E o que existe, na verdade, é responsabilidade. E aí vem a coisa do karma, né? Nós somos responsáveis por nós mesmos. Não tem como você postergar isso para outra pessoa, você transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Só que dependendo da situação que a pessoa esteja, isso é uma coisa muito difícil. Uma pessoa com uma doença séria pensar, nossa, eu sou responsável por eu estar nesse estado. Só que ela não percebe que é no momento em que ela assume essa responsabilidade, ela está dando o primeiro passo no caminho da própria cura. Entendeu? Então, isso é muito importante. E quando a pessoa, no caso, voltando porque nosso assunto agora é específico hoje, quando a pessoa, claro, existem vários caminhos, a gente estava até conversando antes, né? Mas a yoga é um caminho, não só para você começar a adquirir essa consciência da sua responsabilidade, como ter um suporte para fazer essa transição e começar a limpar dentro de você as coisas que te levaram àquela situação, né? E é isso que o Luiz está passando para a gente hoje. Como é que seria esse processo, exatamente? Então é isso. Madalena explicou bem também, é uma pessoa estudiosa também nesse assunto, né? Então até porque não muda em nada para melhor a gente colocar a responsabilidade sobre as coisas que acontecem com a gente nos ombros do outro, né? Ou dos outros. Muda para pior. Só muda para pior, porque a gente está fazendo, na verdade, uma transferência de responsabilidade e isso é uma ilusão. Uma ilusão. Então, não nos cabe viver dentro da ilusão. O que nos cabe é viver cada vez mais próximos, perto da realidade da vida. A gente está falando da realidade da vida.
né? Por que as pessoas sofrem tanto? Sofrem tanto porque as pessoas que estão sofrendo tanto estão iludidas, né? Considerando que a culpa é do outro. Em princípio, não tem culpa, ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. A gente está fazendo o que a gente está podendo fazer. As pessoas fazem o que estão podendo fazer. A gente diz, mas o governo, as pessoas que estão governando o país, o mundo e fazendo, porque é uma crise no Brasil e além do Brasil, é uma crise planetária que nós todos estamos vivendo. Exatamente. As pessoas estão fazendo até onde elas estão podendo compreender que estão fazendo, o que estão fazendo. Elas estão agindo dentro do limite delas. Delas. E que assim, e aí a dor também, meus amigos, assim, a dor, ela pode ser um grande auxiliar nosso nesse processo de transformação, de conscientização. Por quê? Só quando a pessoa sente dor, por exemplo, agora eu vou fazer um yoga para ver se ameniza um pouco a minha dor da coluna vertebral. Então eu vou procurar um médico, né, para ver se ele me passa algum medicamento para aliviar a minha dor. Eu vou procurar uma pessoa que faça um shiatsu, uma acupuntura, para poder amenizar a minha dor, que eu estou sofrendo tanto. E aí, nesse movimento, a pessoa começa a tomar mais consciência justamente dessa responsabilidade. Então, começa a zelar mais pela alimentação, pela orientação que é dada, começa a zelar por praticar mais exercícios, começa a zelar por buscar um pouco mais de paciência dentro de si, para poder... paciência é a ciência da paz. É a paciência. Então, viver um pouco mais em paz. Não é? Então, a dor é nosso auxiliar também. A gente poder compreender isso, né, é muito bom também para nós. Não se revoltar contra as vicissitudes que a vida apresenta. E saber, então, assim, resumindo, vamos dizer assim, que nós somos os responsáveis por essas coisas. Então, se a gente plantar espinhos, é espinho que a gente vai colher. Se a gente plantar flor, é flor que a gente vai colher. Ninguém planta abacaxi e colhe melancia. Não é assim. Não é assim. Né? Então, é tendo essa consciência, tendo essa tranquilidade, procurando compreender isso. Né? Porque o yoga é essa busca de autoconhecimento. Existe, assim, só para esclarecer também mais um termo em sânscrito que a gente tem, os dois princípios do yoga, assim, no sentido do movimento do praticante. Né? A gente busca essa consciência interior, esse contato com o eu interior, que em sânscrito a gente denomina purusha. O purusha, a gente pode dizer assim, o purusha individual, é a alma. As palavras, elas nem sempre deixam muito claro exatamente o que é, mas vamos dizer assim, é o espírito de cada um. Né? O purusha individual é a essência, é a profundidade da mente de cada um, ou do coração de cada um. Nesse movimento de contactar mais com esse ser interno que somos nós, de onde tudo provém, de onde tudo que nós somos, física e emocionalmente, de onde tudo provém, o contato com esse ser interno na sequência desse movimento do yogi, ou do praticante, ou do buscador, é fazer essa ligação desse purusha individual com o purusha universal. Né? Com a força universal, com a luz superior, como a gente queira chamar, com Deus, se a pessoa quiser chamar desse jeito. É interessante a gente observar, essa palavra Deus, ela é bem abrangente. Né? Mas muitas pessoas se colocam, dizem que são ateus, porque essa concepção de um Deus pessoal, um Deus que pune, um Deus malvado, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Não é Deus que faz nada com a gente. É a gente que faz tudo com a gente. Então, não tem uma entidade, um ser lá no alto da montanha, lá perto do Oriente Médio, ou qualquer lugar que seja, que lá do alto ele julga, tem uma barba branca, aquela coisa que julga e pune as pessoas. Não é isso. Isso aí é uma imagem que foi construída, que graças a Deus, o Papa Francisco, dentre outros grandes mestres, está esclarecendo para a humanidade. Isso é uma coisa muito importante. Estamos num grande momento. Esse momento de crise da humanidade, no Brasil e na humanidade, no planeta todo, é um momento de transformação, de crescimento, de ampliação da nossa consciência. Do que é tudo isso? Nós, na Bíblia, nós temos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
E uma coisa interessante que se percebe hoje em dia é que a coisa se transformou de tal forma que nós criamos um Deus à nossa imagem. A imagem que nós temos de Deus, é exatamente isso que o Luiz está falando, é completamente antropomórfica. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. E há muitos anos já que isso vem... muitas coisas vêm sendo feitas em nome de Deus, mas de um Deus que nós criamos. Então, muitas vezes você vê pessoas que não conseguem acreditar nesse Deus, porque, na verdade, esse Deus não existe, é uma criação humana, né? E a coisa é muito superior a isso, mas o meio em que nós estamos, novamente a gente volta a esse paradigma em que nós vivemos, muitas vezes nos dificulta essa percepção. A yoga também seria um caminho da gente começar, através dessa consciência, a abrir essas cortinas e começar a perceber melhor como é que seria essa conexão que você falou entre o purusha individual e o universal, de como é que seria isso. É isso aí. Então, a busca é essa, e essa consciência é importante, né? Nós colhemos aquilo que plantamos e dentro disso, assim, a gente... uma outra coisa que eu acho que é importante esclarecer para as pessoas, com relação, com respeito, vamos dizer assim, melhor, né? Com respeito à prática do yoga em si, é que muitas pessoas se colocam, já se colocam diante de uma barreira, pelo próprio pensamento delas, né? Dizendo que não... ela não será capaz de fazer a prática. Muito mesmo. Por quê? Porque para fazer yoga é preciso ficar quieto. Eu tenho dificuldade de ficar quieto. Para fazer yoga é preciso ficar em silêncio. Eu tenho dificuldade de ficar em silêncio. Então até associa essas posturas que se passam às vezes nos meios sociais, que são verdadeiras... nó no corpo, né? É um nó no corpo. É um negócio. Então, nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Quer dizer, é claro que é preciso um silêncio, é preciso uma concentração, né? Mas é preciso um silêncio e uma concentração que é para a gente olhar para dentro da gente, que é para a gente descortinar os véus ilusórios que a gente mesmo constrói, está sujeito a construir na vida da gente, né? Então, quando a pessoa se acha isso ou aquilo, ela pode crer, ela ainda tem um tanto de coisa para achar, né? Porque a gente pode dizer assim, em termos, a gente estava falando antes, né, da vaidade, né, da pessoa se sentir grandiosa, e importante e poderosa, né? Então, dizer, quando a pessoa se acha, é aí que ela se perde. É aí que ela se perde. Então, a gente saber que para a gente se concentrar, para a gente mergulhar mais para dentro de si e conhecer mais o que a gente está precisando transformar dentro da gente, né? Na postura física da gente, no fluxo dos nossos pensamentos, do que a gente está sentindo de verdade em respeito a gente, em respeito às pessoas, como é que está o nosso relacionamento com as pessoas da família da gente, por exemplo, próximos da gente. Para isso é preciso um silêncio. É preciso uma conexão, é preciso um aquietamento. E isso o yoga propõe, sim. E quanto maior é a dificuldade da pessoa viver isso, praticar isso, maior, podem ter certeza, maior a necessidade da pessoa. Porque nós vivemos, né? Nós vivemos um mundo de muita inquietação, de muita euforia, de muita agitação, de muitos chamativos, né? De muitos atrativos, né? Então, a pessoa em muita informação, uma quantidade extraordinária de informação, que tende, na maioria das vezes, dispersar as pessoas, né? Então, ela com essa dispersão, o indivíduo, a pessoa, se enfraquece. Então, o que nós propomos, e o que o yoga propõe, é uma concentração. A vida é uma concentração de células, de órgãos, não é? De funções orgânicas, não é? De ligações neurais. A vida, a existência nossa dentro desse corpo aqui, vamos dizer assim, né? A nossa essência individual dentro desse corpo, ela depende da nossa concentração. Então, quanto mais a gente está concentrado, atento, percebendo melhor as coisas, a gente pode se conduzir melhor na vida da gente.
Então, se existe essa dificuldade por parte de quem está ouvindo, pode crer que isso é uma dificuldade inicial e que a pessoa se empenhando e perseverando um pouco, ela logo, logo vai receber, vamos dizer assim, os benefícios dessa prática de aquietamento. Né? Isso é nítido. E não é, eu estou falando do yoga, mas assim, tem outras maneiras. A gente pode falar da arte, né? da música, da poesia, do teatro, né? Então a gente fala, então tem que ficar parado, sentado com a coluna ereta, observando a respiração, de olhos fechados. Eu não aguento fazer isso. Não, você consegue porque não precisa ter uma prática tradicional, por exemplo, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, não precisa, gente, ser esse tempo todo. Se a pessoa fizer a cada dia 2, 3 minutos de aquietamento, com o tempo a gente constrói um gosto, uma bem-querença de viver isso e sente, puxa vida, eu quero ficar mais. E começa a ficar mais. E começa a receber mais os benefícios disso. E com isso desestressa, acalma. E a saúde, os órgãos, as funções orgânicas, todas elas se beneficiam com essa calma, com essa tranquilidade. Então, assim, não é para dar nó no corpo, para quem quer, pensa que é assim. E também não é para ficar parado todo o tempo durante 1h30. Não é assim. Não é assim. Só a gente está aqui no lugar de procurar esclarecer para as pessoas. Né? É claro que é preciso um esforço para trazer uma postura mais ereta, uma consciência respiratória, uma consciência de como é que a gente está de uma maneira geral. Então, essa consciência, inclusive corpórea, é muito importante. Né? Yoga quer dizer união. União da cabeça, no primeiro momento, com o corpo. Né? Muitas pessoas andam no mundo da lua, vamos dizer assim, né? Andam no mundo dos pensamentos só, tropeçam, batem com a cabeça, esbarram nas outras pessoas, né? Porque não está concentrada efetivamente, né? Até porque o que existe na nossa vida de tempo real é aqui e agora. Né? O que passou e o que virá se concentra nesse momento aqui presente, onde cada uma dessas pessoas, cada um de vocês, dos senhores, das senhoras, que estão ouvindo a gente falar aqui, esse é o momento, essa é a realidade da vida, esse é o momento da gente ser feliz, esse é o momento da gente ter saúde e paz no coração da gente, com toda essa turbulência que está acontecendo no mundo. Porque também a gente pode compreender, Madalena, assim, e todos nós, que nós vivemos uma interligação, uma interdependência com tudo que há. Né? Por exemplo, para a gente estar aqui, a gente depende do Luciano, do Ronaldo, da eletricidade, não é? Da transmissão eletromagnética desses aparelhos todos aqui para levar essas imagens até a casa dos senhores e das senhoras. A gente está vestido aqui. Alguém fez essa roupa para a gente, essa poltrona, esse sofá. Alguém construiu isso aqui. O pai da gente, a mãe da gente deram a luz a gente, para a gente viver, alimentar a gente. Não é verdade? E senão a gente não estaria aqui. Quer dizer, veja como... E se a gente continuar expandindo, a gente precisa comer. Né? A gente precisa comer. Tem gente que planta. Tem gente que colhe, tem gente que transporta a comida, tem gente que faz a comida. A gente precisa ter um ambiente limpo e arejado. Tem gente que limpa esse espaço aqui e tudo mais. Então, nós dependemos de tudo e de todos. Então, só para assim, visualizar isso que eu queria dizer, é o seguinte, dentro disso, seguindo esse raciocínio, tudo que nós fazemos em benefício, vamos dizer assim, da nossa própria saúde, da gente se sentir bem, e a gente pode fazer isso a cada instante, gera benefícios para todos os seres. Por conta dessa interdependência, dessa interligação, dessa conexão, que quer a gente saiba, quer não saiba, ela é real. Ela é real. Tem uns físicos lá. A ciência moderna está estudando muito legal isso aí, e a física quântica, e trazendo a realidade de que o bater das asas de uma borboleta, tem esse exemplo que é muito bonito. O bater das asas de uma borboleta na Amazônia exerce uma influência numa samambaia, lá na Antuérpia. Ou na Conchinchina. Antuérpia é um lugar muito longe, gente, entendeu? É assim, então, está tudo ligado, está tudo interligado. É verdade mesmo, em física quântica, estamos descobrindo coisas fantásticas. Provando, né, que isso aqui é o principal hoje em dia. Mas aquilo da refeição que você falou, de que nós precisamos das pessoas
Você falou até o exemplo da roupa, eu acho uma coisa muito legal. Nós lá em casa sempre rezamos antes das nossas refeições. Esse é um hábito que eu tive isso desde pequena e conservo isso sempre. E o meu filho mais novo, ele tem um hábito, quando ele mora em Campinas, mas quando ele está aqui conosco, ou quando nós estamos lá, ele sempre faz uma parte da oração e ele diz, porque eu sempre agradeço a Deus o nosso alimento, peço que Ele abençoe, e aí ele coloca que faz um agradecimento a todas as pessoas que participaram do processo para que aquela comida estivesse na nossa mesa. Eu acho isso muito bonito. Imagina se essa consciência se amplia. A gente está falando aqui, não está fazendo nenhum exercício até agora, pode parecer um pouco monótono para os senhores, mas se a gente parar para examinar isso aí, né, a gente vai ver que não tem monotonia nenhuma nisso não. Né? A gente pode aprofundar essa reflexão e começar a utilizar isso, porque quando a gente começar nessa consciência do corpo, nessa consciência da respiração, que a gente pode estar aqui agora, enquanto está falando isso, a gente está buscando uma consciência corporal. Será que minhas costas estão... eu estou bem sentado? Você que está em casa agora, em que posição que você se encontra? Você está torto, está torta na poltrona, na cadeira, no sofá, no chão, né? Observar como está respirando ofegante, está respirando com tranquilidade, né? Está com sede, está com fome, está cansado. Como é que a gente se encontra? Né? Então, se a gente parar para observar isso aí que você está falando, que seus filhos fazem, né? Se cada vez um número maior de pessoas procurar cultivar essa, vamos dizer, gratidão, essa gratidão no coração da gente, a gente começa a construir dentro da gente e no entorno da gente. Olha que coisa boa, né? Se o lavrador que plantou a planta, o feijão, o arroz, o alface, né, a cenoura, lá na roça, ele sabe que o povo da cidade tem uma gratidão com o trabalho dele. Olha aqui, isso traz uma alegria para a pessoa, né? Quando a gente, aí voltando à história da nossa família também, né, um filho, uma filha, né, tem uma gratidão com o seu pai, com a sua mãe, por estar aqui encarnado. No mínimo, eles dois se uniram amorosamente, ou não até, mas se uniram, não é? E geraram nós. Olha, um milagre da vida aconteceu porque o nosso pai e a nossa mãe se encontraram e geraram a gente. Olha, a grandeza disso. Né? Podem não ser pessoas nada boas para nós, pode ter sido ter causado uma série de atropelos, de traumas, de sequelas na nossa vida. Pode, tem isso na realidade, mas, no mínimo, eles foram necessários. Foi preciso, eles dois especificamente, para que a gente estivesse aqui. Agora, a gente precisa ter uma gratidão com eles, no mínimo por isso, né? E compreender que o que eles fizeram, tenham sido coisas positivas ou não, foi o que eles puderam fazer. Eles também deram o que eles tinham, o que eles podiam, o que eles receberam também, o que eles podiam compreender. Então, a gente está falando isso, assim, enfatizando, porque esse sentimento de gratidão é um sentimento nobre, superior. A gente ter gratidão com a vida nos aproxima da vida. A gente ter gratidão com o professor, com a professora, com um amigo, com alguém que nos ouve, né? A gente ter gratidão com uma pessoa que vai à rua que a gente mora. A gratidão com os garis. A gente ter uma gratidão com essas pessoas é uma nobreza no coração da gente. É a construção de um lugar de amor e paz dentro de nós. O Luiz falou sobre a impaciência das pessoas, de achar que isso não tem importância, que a yoga seria só o movimento em si, mas eu estou querendo frisar a importância desse estado de amorosidade que ele falou antes e desse estado de gratidão. Um exercício, e não precisa ser só da yoga não, pode ser um exercício qualquer. O efeito dele no corpo não vai ser o mesmo em função de como a pessoa está. Se a pessoa está aberta a essa... Quando você está sentindo amorosidade e gratidão, a energia do cósmico flui dentro de você de uma forma livre, de uma forma pura. Qualquer exercício que você faça nesse estado vai ter um efeito radicalmente que você faça numa outra postura interna. Então, isso é muito importante para que você possa ter os resultados. Às vezes uma pessoa pode até fazer a própria yoga durante um tempo grande e não ver resultados nenhum,
E tudo se resume a que ela não está tendo essa outra parte da qual ele está falando, esse estado interno de amorosidade, de gratidão, de permitir que a energia do cósmico flua dentro de você, né? É isso aí. Então, isso aí, meus amigos, é uma condição básica, é uma condição fundamental, né? É claro que a pessoa também pode começar fazendo as práticas e devagarinho e chegando mais nessa consciência. Pode, uma pessoa que nunca refletiu a respeito disso, ela não necessariamente vai chegar nessa consciência de uma hora para outra, né? Mas o que a gente está propondo está querendo colocar na consciência e no coração de cada um, dos senhores, das senhoras. Eu falo senhores e senhoras porque cada um é senhor e senhora de si mesmo. Isso é uma coisa importante também da gente examinar, né? A força das palavras, não é de um senhor e a senhora porque está distanciando as pessoas, colocando no lugar. Não, mas eu não sou mais velho, né? Eu falo assim, moço, senhor, no restaurante, você chega assim, na lanchonete, a pessoa, o senhor pode me servir aqui um café com leite, um pão com manteiga, uma coisa assim? Senhor, senhora, é nesse sentido, de que cada um de nós, a gente pode compreender isso, é senhor e senhora do seu próprio destino, né? Então, isso aí são sementes básicas, são energias básicas que, se cada um de nós puder cultivar isso, iniciar o cultivo disso dentro de nós, a gente já está praticando, eu vou dizer assim, com toda certeza, com toda clareza, a essência do yoga. A essência do yoga, né? É essa busca de se encontrar com esse purusha interior, seja qual for a prática que a pessoa esteja fazendo, qual seja o grau de adiantamento que a pessoa esteja fazendo dentro da prática psicofísica dela, de meditação, de concentração, mas isso aí já é a essência, né? De conectar com essa força interna, no sentido de se encontrar cada vez mais com a força que é interna também, que é uma só, mas que é universal em todos nós. Então, Madalena, assim, a gente continua falando, né, dessas coisas essenciais, mas para quem quer fazer uma prática, utilizando, que aí na sequência dos encontros, a gente vem propor, explicar, mostrar, ensinar alguns exercícios, né, que geram benefícios variados, mas que fundamentalmente essa consciência corporal é a base, né? Um alinhamento da postura. Então, se cada um de nós, como eu disse anteriormente, puder estar observando mais como é que está se postando, coluna vertebral, o peito está muito enarcado, né? O peito pode abrir mais, o pescoço está muito lá na frente, o pescoço pode vir a cabeça, o lugar da cabeça é em cima do corpo. O lugar da cabeça é em cima do corpo. Ele está rindo lá, né? O lugar... É porque eu estou falando isso, né? É engraçado mesmo, é engraçado porque, na realidade... As pessoas não se percebem, não, a gente faz, isso é que é importante ter essa consciência, porque faz-se isso muitas vezes e não se percebe. O Luiz mesmo já me corrigiu várias vezes de eu estar sentada e na posição errada. Porque a gente fica, por conta dessa questão do pensar, da informação, da inteligência das pessoas, né? E, em geral, a cabeça, ela chega primeiro, né? O nariz da gente, a ponta do nariz da gente chega primeiro. Isso gera, se observar assim de lado, ou o pescoço esticado, isso gera um problema sério. Até caminhando, Luiz, a gente vê às vezes pessoas na rua fazendo caminhada numa posição em que a cabeça já chegou e o corpo já está lá atrás. Pois é. Então, isso faz parte do yoga, você se observar. Isso. Né? Isso. As pessoas começarem, no meio da caminhada, parar e perceber como é que eu estou. Isso é muito importante. Então, tentar fazer com que o corpo se integre mais às partes, porque o corpo é um só. O corpo é um só, né? A cabeça não está separada do tronco, nem o tronco dos braços, nem do quadril, nem das pernas. O quadril também fora do lugar. É uma coisa muito comum. A gente pode dizer assim, não, mas a coluna tem suas curvas. Tem, então vamos observar. Existem as curvaturas anatômicas, né? Uma curvatura para dentro aqui na cervical, uma curvatura para fora na parte torácica, atrás do peito, né? Uma curvatura para dentro de novo lá na lombar, e uma curvatura para fora no sacro, que é o final, as vértebras que são grudadas lá no final da coluna vertebral, e o cóccix. Só fica curioso, tem gente que não sabe exatamente. Então, para a gente
compreender, né? Assim, a gente tem a parte cervical, vou ficar de ladinho. Não, acho que não precisa. Aqui, a gente tem a coluna cervical, que é essa parte da nuca, que é o ponto mais alto da coluna vertebral, que se não está muito alto aqui, não, tá bom. Tá bom assim? Então, que se encaixa, o finalzinho da coluna se encaixa no cérebro, né? Que dá sustentação à nossa cabeça. Então, essa curva, se a gente levanta muito a cabeça ou chega o pescoço para frente, essa curva começa a ter uma desarmonia, né? Ela fica patológica, vamos dizer assim, né? A medicina fala patologia, doença. Então, outra curva que nós temos é essa curva aqui posterior do tórax, né? Então, se a pessoa encurva muito as costas, ela constrói uma curva patológica também, entendeu? Né? E com isso, ela fecha o peito também, fecha. Aqui tem um centro que é importante, é o centro do coração. Isso, levanta um pouquinho, beleza, ficou melhor, tá? Então, que é o centro do coração, a gente tem a medicina, a medicina energética da Índia antiga, ela estuda centros de energia. E nós temos aqui no centro do nosso peito, isso agora tá, acho que está legal. No centro do peito a gente tem o chakra do coração, o chakra do sentimento, beleza. Então, se os ombros se fecham, as costas se curvam, pouco a pouco também isso aqui se fecha e se embota, né? Esse chakra é o chakra relacionado com a coragem. Coragem de se dispor, de viver, de encontrar com as pessoas, de ir ao encontro de um trabalho, de um estudo, do que seja, né? Então, é importante que a postura torácica aqui atrás, torácica, né, do tórax, esteja mais aprumada, os ombros mais abertos, né, as escápulas, que são essa nascente dos braços aqui atrás, estejam mais próximas, né, para que a gente tenha uma condição melhor. E aí, aqui embaixo, eu vou explicar que condição melhor é essa também, por outro lado, tá? Pela coluna vertebral. E a gente tem aqui na região lombar outra curvatura para dentro, né? E que, se as pessoas, por exemplo, projetam por demais o bumbum para trás, isso tem muitas mulheres, garotas, meninas novas fazendo isso. Tem. E isso é uma tristeza. No futuro traz consequências terríveis. Chama postura da garota de Ipanema. Garota de Ipanema, que ela fica com o bumbum para trás, assim, né? E aí aumenta a curva aqui. Então, é preciso que o nosso quadril, não precisa fazer assim, né? Mas precisa que o nosso quadril esteja encaixado. É preciso, pouco a pouco, a gente começar a perceber isso. Então, é assim, né? Falando da postura, né? Falando da postura física da gente. Isso aí. Grande, valeu. Então, tá vendo como é que essa interdependência precisa de um técnico especialista em cama para ele poder fazer as coisas acontecerem. Se o Kaique não tivesse aqui, imagina se o Kaique não tivesse aqui. Tá vendo só? Então, se não fosse o pai da gente, a mãe da gente, se não fosse os nossos amigos, se não fosse os nossos irmãos, né? Se não fosse o lixeiro, as coisas são assim mesmo, né? Então, existe, só por uma outra informação assim, física, fisiológica, a nossa coluna vertebral, ela é o eixo do sistema nervoso central, né? Esse sistema nervoso central, ele tem uma nascente no interior do cérebro, né? E essa ligação que o cérebro tem com a coluna vertebral, em respeito à postura, não é galinha não, mas tem que ter postura, né? A posição, tinha um professor que falava, não é postura, é posição. Então, a posição correta, vamos dizer assim, do nosso corpo, ela veicula a circulação de uma energia, de um líquido chamado líquor. Líquor é um líquido, é um líquido orgânico, né, que nutre o sistema nervoso. Ele tem um fluxo, né? O pessoal que estuda a massagem, a terapia crânio-sacral, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma informação a mais também. Mais uma, dentre tantas, né? Eles trabalham com o fluxo, a equilibração desse fluxo, desse líquor. Basicamente, o intuito é esse da crânio-sacral, né? Então, esse líquor, ele banha o cérebro, circula, retorna, desce por toda a coluna vertebral, banhando todas as raízes nervosas ao longo da coluna vertebral, vai até lá embaixo o sacro-cóccix, então nutrindo todas essas raízes nervosas, né? Retorna
gradualmente e banha de novo o cérebro, né? Circula e retorna. Então, existe um fluxo, existe um ritmo, né? E para que esse ritmo, esse fluxo aconteça de uma forma harmoniosa, é importante que a nossa postura física, postura coluna vertebral, esteja... Não vou dizer que a gente precisa estar assim todo o tempo policiando isso. Não precisa a gente se enrijecer com isso, mas é bom que a gente lembre como é que está a nossa posição da coluna vertebral de quando em vez. Quando a pessoa coloca isso em prática, por exemplo, ela vai alguns minutos por dia, alguma coisa assim, ou mesmo algumas vezes por semana apenas, à medida que ela vai fazendo isso, vai virando um hábito. E aí ela pode ficar nessa postura correta o tempo todo, sem estar nervosa ou estressada com Exatamente. isso. É uma questão de fazendo. E daqui a pouco, quando a pessoa percebe, ela já está fazendo tudo direito, como tem que fazer. Isso aí. Fazendo a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Beleza. Então, o que a Madalena está falando é a força do hábito, né? Do condicionamento. Né? Então, assim como as pessoas se condicionam a fazer coisas que não são boas, não vou ficar citando as coisas, mas pessoas que se condicionam a maus hábitos. Tem pessoas que se condicionam. Né? Posso até falar, assim, fumar é um mau hábito, faz mal para a saúde da pessoa. Beber, bebida alcoólica, faz mal para a saúde da pessoa. Né? Falar mal da vida dos outros, faz mal para a vida da saúde da pessoa. Né? Faz mal. Então, a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem a liberdade de escolher que hábitos que a gente quer desenvolver. Então, com o tempo, a gente pode se condicionar. E isso, da postura física, se tornar algo natural, algo espontâneo. Né? As pessoas ficam admiradas. Mas como é que pode? Porque a gente fica habituado a fazer isso. Né? Se habitua a falar bem das pessoas. Não é? Se habitua. Aristóteles, um dos maiores filósofos que já existiram, ele queria passar os ensinamentos, as coisas que ele acreditava para o filho dele. Então, ele escreveu um livro chamado Ética Nicômaco. Ele fala sobre isso, na Ética Nicômaco, de como as virtudes são hábitos bons que a gente adquire. O fato de o que a gente percebe que é uma coisa boa, coloca em prática e adquire bons hábitos. Essas são a origem das virtudes. Pois é, bonito, né? Ouvir uma filósofa falando, explicando as coisas assim para a gente também, né? Então, é o seguinte, junto com essa condição física, vamos dizer assim, ou até mesmo psicofísica, porque o postural ele tem relacionamento com tanto de outras coisas, outros fatores que não só o físico. Né? Então, o sistema nervoso, por exemplo, uma pessoa que tem um sistema nervoso mais saudável é uma pessoa que tem mais resistência para lidar com situações estressantes, por exemplo, seja no trânsito, seja onde for. Tudo bem, Kaique? Tranquilo? O tempo está tranquilo? Então, aí, assim, outro fator importante, né, somando com a questão da postura coluna vertebral, é a respiração. Então, se a gente levar hoje, né, na nossa consciência, a importância de cultivar uma postura física, coluna vertebral, mais ou menos organizada, né, mais ou menos aprumada, lembrar disso de vez em quando e também utilizar a nossa consciência, a nossa atenção, se voltar mais para a respiração. Estou respirando pela boca? Será que eu estou falando rápido demais? Não é? Será que eu estou respirando direito? Na hora de me deitar para adormecer à noite em casa, eu estou respirando direito? Eu estou fungando muito? Meu nariz, posso limpar as vias nasais, as fossas nasais, para eu poder respirar melhor? Né? Essa alergia está incomodando ou não está incomodando? O que eu posso fazer para melhorar a minha condição respiratória? Então, se a gente, em princípio, se dedicar a prestar mais atenção à nossa coluna vertebral, digamos, nas próximas semanas, até a gente voltar a fazer algumas posições aqui, né? Observar a respiração e observar a postura, né? A gente já está assim, e além de toda aquela essência que nós conversamos agora há pouco, da consciência, do bem-querer, do ahimsa, da amorosidade, do respeito, da gratidão, da admiração, do falar bem da vida das pessoas, isso tudo coisa assim, né? Então, se a gente puder zelar por isso, a gente já está certamente no caminho do yoga, e isso, assim, é um caminho, vocês podem ter certeza disso, de felicidade. O yoga, a consciência,
é um caminho de tranquilidade, é um caminho de paz, é um caminho de saúde, de felicidade. O que todos nós procuramos aqui na Terra, que nós queremos nos encontrar, é com a felicidade, a santa felicidade. Então, sejam... Já pode despedir? Já está na hora de despedir? Está terminando. Então, deixa eu despedir de uma vez. Pode. Né? Eu quero agradecer, então, de novo, a todos aqui e além daqui, né? Aos meus professores, aos meus alunos, aos meus amigos, né? Aos meus filhos, pessoas muito queridas, né? As pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida, né? A minha companheira que está comigo hoje de uma forma muito especial, me auxiliando um tanto grande, né? Os meus irmãos que prosseguem comigo um caminho de práticas espiritualistas e religiosas buscando trabalhar junto no sentido de gerar benefício. Então, a minha gratidão é para com todos os senhores e senhoras, para cada um dos senhores que está aí, que precisa, para acontecer esse programa, eu preciso ter essas pessoas aí também, né, interessadas nesse tipo de assunto. Né? Então, é a gratidão que eu sinto, é a alegria, é uma satisfação, e a gente então vem naturalmente, gradualmente, mais na frente, não sei quanto tempo a gente vai compor aqui, desse programa para o próximo, a gente vem então iniciar umas práticas mesmo psicofísica. De repente eu vou trazer um aluno ou outra aluna, uma pessoa amiga, para mostrar as posições e eu explicar as posições, e a gente poder fazer de uma forma tranquila, de uma forma confortável, boa para todos nós. Bom, então, tudo de bom, grato, Madalena, mais uma vez. Felicidades para todos os senhores e senhoras. Eu que agradeço, Luiz, foi muito bom. E vocês já viram que isso é o início de alguma coisa muito boa, um aprendizado bom, né, que nós todos vamos poder ter em relação ao yoga, em relação ao modo de ter uma saúde melhor, para quem já tem saúde, para aperfeiçoar essa saúde, para quem tem algum problema de doença, com certeza, se colocar esses ensinamentos em prática, vai começar um processo de cura, que é um processo, nesse caso aqui, vai ser de cura realmente, porque vai haver uma transformação. Então, vai ser um processo de limpeza do corpo em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido espiritual. Bem... nós estamos terminando por hoje, né? Que vocês já viram, como vocês já viram, o nosso programa está terminando. E eu quero lembrar para vocês que quem precisar da babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, é só entrar em contato pelo telefone 2237-0720, ou quem precisar também do Lota para higienização nasal, que pode ser usado para limpeza do sistema respiratório ou também para o tratamento natural, para todas essas doenças que vocês estão vendo aí na tela. Pode também ser usado normalmente, para quem quer manter o seu sistema respiratório funcionando. Vocês entrem em contato pelo telefone 2237-0720. Lembro a vocês que o nosso programa é sextas-feiras, 13h, mas nós vamos ter a reprise, vocês vão poder ver o Luiz novamente com esses ensinamentos todos, nas segundas-feiras, às 15h, às 15h, ou nas quartas-feiras, às 5h, às 17h. Vocês querendo depois, daqui a uns dias, esse programa já vai estar no canal do YouTube, no meu canal, Maria Madalena Matos, e eu coloco um link para a página do Facebook do canal. Então, vocês no Facebook, quer dizer, para a página do YouTube, coloco no Facebook um link para a página do YouTube, né? Então, vocês no Facebook também vão poder acompanhar o nosso programa, ver quantas vezes vocês quiserem. O programa vai estar lá daqui a alguns dias. O Luiz quer falar mais alguma coisa, Luiz? Pode falar. Eu estou ouvindo você falar do YouTube e do Facebook. Eu não sou uma pessoa de muita cibernética, mas tem um grande amigo meu, Marcos Guimarães, que abriu uma página no Facebook dele. Então, práticas de yoga, aulas de yoga, professor Luiz Almeida. Eu vou colocar o link lá na página. Então tá bom. Amanhã já vai estar o link da tua página lá no Facebook. Tá joia. Tá joia. Tem já também. Está até lá na página, mas eu vou colocar de novo amanhã. Aí vocês podem... Nessa página,
Vocês vão ter os telefones todos do Tem o Luiz, se Zap, alguém tem as quiser, coisas. para poder telefonar, entrar em contato com ele. Se alguém quiser fazer aulas também com ele. E eu vou colocar os telefones também, mas eu vou colocar o endereço da página. Eu já tenho até a imagem pronta de outro programa, mas vou colocar também o da página dele. Lá tem os telefones, na página acho que tem até os teus horários, nos lugares que você dá aula. Tem também. E dizer assim que as práticas são acessíveis a todas as pessoas, tá? Então, as pessoas não construir de pronto assim uma distância. Eu não vou ter condição de pagar ou disso e daquilo. O importante é as pessoas fazerem, chegarem, fazerem o que puderem. E também, meus amigos, assim, cada um dá o que tem, cada um dá o que pode, tá bom? Importante é a gente estar junto, a gente praticar, a gente construir um mundo melhor. Um mundo melhor. Na página vai estar os telefones do Luiz. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com ele. Isso. Tá bom? Bem, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Novamente, eu agradeço ao professor Luiz Almeida pela sua participação, pelos ensinamentos que ele tem nos passado. E agradeço a participação de todos vocês. Paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always